levou a melhor no clássico, venceu o Cruzeiro por 1-0 no Independência e retomou a vice-liderança do Campeonato Mineiro. O Coelho agora tem 12 pontos, atrás apenas do Atlético, líder isolado com 15. Já o Cruzeiro deixou o grupo dos 4 primeiros colocados e aparece em 5º lugar com 7 pontos. O técnico Lisca entrou com Eduardo Bauerman e Gustavinho nas vagas de Messias e Ademir, que estão sendo negociados. Já o Cruzeiro entrou sem um armador em campo. Felipe Conceição preferiu escalar 2 volantes, Adriano e Jadson, com Alan Ruschel improvisado no meio. Claudinho e Marcinho ficaram no banco. A escalação do treinador celeste não funcionou. O time não rendeu e teve apenas uma finalização no primeiro tempo. O Coelho dominou os primeiros 45 minutos e o gol saiu aos 34 com Joseph. No lance, o lateral do América estava impedido, mas a arbitragem não assinalou. Vale lembrar que não há o recurso do VAR na primeira fase do Campeonato Mineiro. Para o segundo tempo, Felipe Conceição voltou com o mesmo time. O América quase ampliou aos 8 minutos com uma finalização na trave de Toscano. Pouco depois, Matheus Barbosa, Marcinho e Bruno José entraram nas vagas de Jadson, Alan Ruschel e Ayrton. O Cruzeiro melhorou no jogo, pressionou o América, mas não conseguiu chegar ao empate. Aos 47 minutos, o lateral esquerdo Matheus Pereira foi expulso após receber o segundo cartão amarelo por falta em Léo Passos. 2 minutos depois, o zagueiro Eduardo Brock errou ao tentar cortar a bola, perdeu para Léo Passos e cometeu pênalti. O árbitro entendeu que era uma situação clara de gol e expulsou o defensor celeste. Na cobrança de pênalti, Léo Passos mandou para fora e terminou assim: América 1, Cruzeiro 0 no Horto. Pelo lado do Cruzeiro, o técnico Felipe Conceição começou falando sobre a derrota no clássico e a parada do Campeonato Mineiro. Sobre o jogo, um primeiro tempo muito abaixo. E não foi uma estratégia nossa estar marcando tão baixo. Na verdade, o América nos empurrou para baixo. Nós não soubemos melhorar na marcação durante o primeiro tempo. E um segundo tempo melhor até do que o América, e merecia inclusive o empate. Sobre a parada, será benéfica para a gente. Nós tivemos uma pequena pré-temporada e mais esse tempo será importante para a gente ajustar o trabalho, para a gente dar sequência nele, fortalecer algumas questões que ainda precisam enraizar dentro da equipe. Mas nós vamos aproveitar bem esse período para crescer e para trabalhar nessas questões. Felipe Conceição reconheceu o melhor momento do América, mas afirmou que o Cruzeiro apresentou evolução apesar da derrota. Nós enfrentamos um América que vem com trabalho a longo prazo, onde a equipe sabe que faz o tempo todo dentro de campo e sabe sair de algumas situações automaticamente. E hoje a equipe do Cruzeiro está sendo construída ainda. Então, quando surge uma situação adversa dentro da partida, precisa do ajuste do intervalo, precisa de uma conversa maior, de uma explicação maior. Isso é natural pelo tempo de trabalho das duas equipes. Mesmo assim, nós voltamos no segundo tempo contra um forte América e nos impomos, criamos situações, foram 8 finalizações no segundo tempo e tivemos um tempo de jogo superior ao América. Isso sim é evolução até pelo nível do adversário, pelo longo trabalho que esse adversário tem. Isso demonstrou pra gente a força que a gente teve durante a partida de crescer, de melhorar, e a gente vinha e vem no crescimento. Às vezes é imperceptível porque conta muito o resultado, conta muito o gol do adversário, ou conta muito um placar menor nosso. Nós vínhamos de 2 vitórias dentro do Campeonato Mineiro, vinham de alguns números importantes que a gente está consolidando dentro da equipe. Nós tivemos um adversário mais forte do ano, dentro desse processo inicial, e soubemos crescer dentro do jogo, apesar das adversidades. Continuar trabalhando. O elenco a gente definiu para o Mineiro sabendo que precisa de ajuste para o brasileiro, mas isso nós vamos fazer com calma, sem ultrapassar os processos que tem que ser feito, para que a gente entre forte no brasileiro. Eu não tenho dúvida que a gente vai entrar forte no brasileiro e vai estar jogando um futebol melhor, vai estar mais consistente e mais sabedor do que fazer durante todo o tempo do jogo. O técnico celeste foi perguntado sobre a escalação do time e a escolha por Alan Ruschel, improvisado no meio-campo.
Em relação ao jogo e às escolhas, a gente tem feito algumas escolhas, tem testado alguns atletas. A questão do Ruschel, por exemplo, ele jogou nessa função na Chapecoense em muitos jogos ano passado. A gente está testando, a gente está dando oportunidade a todos, até para a gente ter uma decisão a tomar daqui a pouco para o Campeonato Brasileiro. É importante esse processo, é importante a gente experimentar agora nesse início, construir algo. Ficou a lição de que a gente com coragem, jogando como Cruzeiro, como foi o segundo tempo, a gente dominou a partida. E isso a gente tem que levar para os outros jogos e não na passividade que nós jogamos no primeiro tempo. Foi um primeiro tempo muito abaixo, muito passivo, respeitando demais o América, e coisa que nós no segundo tempo conseguimos ajustar e mudamos o rumo da partida. Infelizmente não saiu empate, mas pelo segundo tempo merecia. O Cruzeiro saiu com empate pelo menos. Felipe Conceição foi perguntado pelo repórter Samuel Venâncio sobre a sexta escalação diferente em 6 jogos do Cruzeiro na temporada e a escolha por Rafael Sobis entrando apenas nos minutos finais. Sobre a equipe, nós fizemos o jogo mais difícil da temporada até agora e demonstramos dentro do jogo a força que tem a equipe, para onde a gente está indo, principalmente no segundo tempo. Primeiro tempo não, tivemos dificuldade de entender o jogo, de mudar e ajustar em algumas coisas, e muito se deve ao tempo de trabalho. A equipe demora a perceber que está ainda se acostumando a jogar dessa maneira e acabou recuando muito, exageradamente. Em relação ao individual, tem critérios no dia a dia para quem joga ou não. Um momento de experimentar. Discordo de você de que perde a confiança, porque todos tiveram não só uma chance. Se você buscar, tiveram várias, ou entrando ou iniciando a partida, e é o momento de fazer isso. Não tem outro momento. Nós temos a nossa principal competição, que é a Série B. Ali a gente já vai ter que ter um time formado, um padrão organizado e sabendo sair de situações que o adversário possa nos impor. É isso que a gente vai buscar e com certeza vai ter na Série B, não tenho dúvida disso. Esse é o técnico Felipe Conceição. Júnior Brasil, com o que você não concorda? Tem muita coisa, viu, Milton? Grande abraço para você, amigos e amigas. Primeiro tempo do América, Cruzeiro procurou reagir, mas eu não concordo quando o Felipe Conceição fala em evolução. Qual evolução? O Cruzeiro está repetindo o mesmo padrão que ele tem do Felipe Conceição e o mesmo problema desde o ano passado. O Cruzeiro cria, mas não tem poderio de finalização. O Cruzeiro tem uma finalização muito ruim, abaixo da crítica. Essa que é a verdade. Então de que adianta dominar? Não faz gol? Outra coisa, não dá pra gente falar muito porque nós não acompanhamos os treinos. Então achei que foi válida a posição do Ruschel no meio, mas não deu certo, não se justificou. A diretoria preocupa com outras coisas, mas cadê a renovação do Manuel, que é o cara que fazia a saída de bola no Cruzeiro? Então o Cruzeiro continua apresentando muitos problemas. Vou repetir o que eu disse, eu acho que há 3 semanas. Com esse time o Cruzeiro não sobe. Já o América também apontando algumas deficiências pontuais, precisa dar uma qualificada para a equipe não correr o risco de voltar para B. Teve problema com relação à arbitragem? Teve, mas o Cruzeiro também não fez por merecer para obter um resultado diferente disso. E o América foi bem no primeiro tempo, Milton. E mais Cruzeiro, claro, Samuel Venâncio. Vamos lá, Milton. Boa tarde pro amigo ligado no Rádio Esportes, 12:01. A segunda-feira também de folga no Cruzeiro, e o Felipe Conceição, ele já disse aí na repercussão aqui no Rádio Esportes, quer aproveitar esse tempo de parada, o Campeonato Mineiro, quando voltar, aí ele vai ter de novo quase que aquele tempo que teve no início da pré-temporada, 2 semanas para treinos na toca. Ele já disse que o elenco neste momento está fechado para esta primeira parte da temporada de 2021, então é aguardar o que será feito quando terminar o estadual, porque o foco é mesmo voltar para a elite do futebol brasileiro, e aí o Cruzeiro vai precisar se reforçar para a disputa da Série B. Lembrando que o Campeonato Mineiro está paralisado e no começo de abril o Cruzeiro terá a segunda fase da Copa do Brasil, que é o jogo contra o América de Natal, na Arena das Dunas em Natal. A CBF ainda não confirmou
pode ser dia 7 de abril ou dia 14, isso se esse prazo não for prorrogado pela entidade por causa de jogos que ainda não aconteceram da primeira fase da disputa da Copa do Brasil. O zagueiro Manuel, ele terá tempo suficiente para retornar aos gramados. Ficou fora do clássico com o América por causa de dores no joelho, já está recuperado das dores e ele fez treino físico no último sábado na Toca e vai dar sequência nesta recuperação ao longo desta semana. Matheus Deres, volante, também pode ficar à disposição, recuperado de uma lesão muscular que sofreu na derrota para a Caldense. Muita reflexão e muito trabalho pela frente para o Cruzeiro dar uma esperança para o torcedor neste início de temporada 2021. Show de bola.